Alô, alô, paz do Senhor, irmãos, a paz do Senhor a todos. Zoe, vida eterna, vida com Deus, vida com alegria. É, irmãos, gratidão em primeiro lugar a vocês, a Deus. Eu tenho orado ao Senhor e pedido a Deus que possa estar me usando como canal de bênção para mim e para vocês, porque a gente vem aqui, a nossa intenção é, é falar do amor de Deus, levar a palavra, mesmo que sejam alguns minutos, porque não temos muito tempo, mas a palavra de Deus é eficaz, ela vai e não volta atrás. A palavra de Deus é é tipo uma espada de dois gumes. Ela entra no mais profundo da alma. Então, essa é a intenção, é que o Senhor possa estar me usando para levar essa palavra, e que essa palavra tenha efeito no seu coração e no meu também, porque é para mim e para vocês. É, Vamos falar de um assunto muito atual. Hoje, nós vivemos numa, eh, num vento contrário, numa onda muito devastadora. O mar está revolto. É como se nós estivéssemos indo e o vento puxando. Então, nós estamos numa situação que é praticamente não tem saída. Estamos com medo, estamos apavorados, estamos sem segurança, é um período em que as notícias são uma pior do que a outra. Então, nós estamos com medo. E a palavra, ela relata uma situação bem parecida com essa, bem parecida. Às vezes a gente pensa assim, mas foi escrito há muitos anos atrás. Mas a palavra, ela é viva e ela nos fala da nossa situação hoje, a mesma situação que a igreja viveu no passado. Então, essa palavra, quando eu li, parece que eu estava vendo, sabe, aquela situação. E hoje a situação que nós vivemos, que não é diferente, é bem parecida. Nós vamos ler na palavra para falar melhor desse assunto, porque é um assunto bem interessante e bem atual. Você vê que há quantos anos foi escrito? Na época de Jesus, e hoje nós vivemos a mesma situação. Então, está aqui no livro de Mateus, no capítulo 14. Vamos ler alguns versículos, começando pelo 24 até o 29. A palavra nos fala assim: E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Vamos ler o versículo 26. E os discípulos, vendo o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. No 27, Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temas. E aqui o 28. E respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas.
E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Olha que interessante. Irmãos, depois, se os irmãos quiserem, pode ler, né, pode ler esse versículo todo, é uma benção e maravilhoso. No 14 de Mateus, a partir do verso 22. Pensem aqui comigo. Hoje nós estamos vivendo uma situação difícil. É como se o nosso barco, é como se a igreja do Senhor estivesse no meio do mar, com as ondas, com o mar revolto, as ondas muito altas, e ali a igreja esperando Jesus, porque é só Jesus que salva. Então, quando eles estavam ali, naquelas ondas altíssimas e o mar revolto, eles ficaram com muito medo. Então, eles pediram ali, né? Jesus sabia de tudo, porque Jesus, lá no início, no 22, Jesus fala que mandou eles ir para outra banda. Então, Jesus ficou orando. Mas Jesus sabia o que ia acontecer com eles. E então, o que aconteceu ali? Eles, dentro do barco, naquela situação, e já achando que iam morrer todos. Então, aqui tem duas versões, duas coisas que nos chamam a atenção. A primeira, Jesus indo ao encontro deles. Quando Jesus anda por cima das águas, eles tiveram medo também. Pensaram que era fantasma. E logo Jesus falou: Não temas, sou eu. Eu quem? Jesus. Então, essa parte aqui, não temas, sou eu, Jesus. E aqui Pedro estava onde? Estava no meio dos discípulos. Eram quanto? A palavra relata que eram 12 discípulos, 12 apóstolos, 12 discípulos. Então, Pedro não estava sozinho. Pedro estava junto com os discípulos, mas todos com medo. Pedro também estava com medo. Mas o que Pedro falou com Jesus? Se és tu, me manda ir ter contigo por cima das águas. Olha, que audácia, hã? Então, Pedro, o que Jesus falou para Pedro? Vem. E Pedro ficou? Não, ele foi. A palavra relata que ele saiu do barco e andou por cima das águas. E depois ele teve, né, ali medo e tudo aconteceu. Mas nós queremos chamar atenção para esse assunto. Pedro saiu do barco, andou por cima das águas para ir até Jesus. Agora, irmãos, uma coisa que me chamou muita atenção é que ali tinha 12 homens e só Pedro foi. Só Pedro. Só Pedro saiu daquele barco. Você já pensou se todos eles saem do barco? Que testemunho maravilhoso nós tínhamos para contar hoje. Porque não deixa de ser maravilhoso. Pedro foi e ele andou por cima das águas ali para ir ter com Jesus. A coragem de Pedro, a coragem da igreja hoje. Cadê a igreja para ir? Porque Jesus está chamando. O que Pedro falou? Manda eu ir ter. O que Jesus falou? Vem. Então Jesus está te chamando. Vem. Não tenha medo. Não fica com medo aí, não. Venha. Eu estou aqui. Estou te chamando. Eu vou segurar na tua mão. Não adianta. Você não vai cair. Você não vai cair. Você não vai ir para as profundezas da água, porque eu vou segurar na tua mão. E Pedro foi.
Mas a igreja ficou o resto dos discípulos ficaram no barco. Não tiveram a mesma coragem que Pedro. Então, quando Deus fala assim, que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Não é porque Jesus não quer todos, porque Jesus quer todos. É porque nem todos têm a coragem que Pedro teve. Nem todos deixa tudo e segue ao Senhor. Então é muito interessante essa palavra. Primeiro, porque fala dos nossos dias. Nós estamos no meio desse mar revolto. Nós estamos com medo. Mas quem é que vai sair para ir ao encontro de Jesus? Jesus está chamando. Vem. E aí? Quantos Pedros? Quantos Pedros tem aí para sair do barco, para ir ter com Jesus, para receber de graça a salvação? Porque Jesus falou, quando Pedro começou a cair, o que Pedro falou? Jesus, salva-me! Então, Jesus salvou, pegou na mão dele e levantou. É isso que Jesus quer de você, atitude. Ir, estou aqui, vem, e você ir. Atitude, meu irmão, atitude. Todos, vamos atentar, porque tem essa palavra, mas tem muitas outras tão lindas aqui, que é o exemplo daquilo que nós estamos vivendo e aquilo que a igreja viveu no passado. Então, o Senhor, Ele deixou a palavra dEle para nós, para lermos e seguir, e ir. Pedro, vem, levanta de onde você está, sai do comodismo. Sai porque as ondas estão aí e não pode te naufragar. Você tem que segurar na mão de Jesus e flutuar. Amém, irmãos? A paz do Senhor. Então, todos vamos até Jesus. Não pode ficar. O Senhor falou que não ficará nenhuma unha para trás. Então, é atitude nessa hora. Não vamos ficar pensando, o Pedro foi. Não, você vai também. Amém? Glória a Deus.